Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade quando nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para poder aprender de Ti, Pai, para poder, como disse o salmista, Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei,
que eu possa estar todos os dias no Teu templo, na Tua presença, para poder contemplar a beleza da Tua formosura e aprender mais no Teu santuário. Nós estamos aqui sim, Pai, para aprender mais, Senhor, porque a Tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas também queremos contemplar a Tua face, Senhor. Que o Senhor possa se revelar mais e mais a cada um de nós, Pai. Nós queremos Te conhecer, Pai, como disse Jó, não apenas de Te ouvir falar, nós queremos Te conhecer, de contigo andar, Pai. Que as experiências aqui compartilhadas, ó Pai, não seja meramente a letra, Pai, porque está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que o Espírito Santo venha vivificar cada palavra, cada ensino, cada texto que nós venhamos, ó Pai, compartilhar durante os dias que nós vamos passar juntos aqui, meditando na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos para ser o mestre, para ser o guia, para ser o nosso instrutor, o nosso Senhor, durante todo esse tempo. Fique à vontade no nosso meio. Aquieta as nossas almas, aquieta os nossos corações, acalma o nosso espírito, o nosso sentimento, para que possamos descansar e estar concentrados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio. Amém. Amém. Eu nem dei chance do André ir para segundo louvor, porque felizmente ou infelizmente, não sei dizer, precisa ser tudo meio cronometrado, né? A gente ainda está vivendo uma situação que a gente tem só um automóvel, né? Aqueles que talvez alguns aqui nem tenham automóvel, né? E tem alguns aqui que não tem, né? Agora, quem já teve dois, como custa aprender a viver com um, né? O ser humano é assim, né? Quando a gente cresceu na vida ou aprendeu a viver com mais, seja lá em que âmbito for, como é difícil dar uns passinhos para trás, né? Mas a verdade é que a gente tem que... preciso respeitar o horário porque... terminando aqui eu tenho que buscar a minha esposa, né? Futuramente eu vou fazer uma escala aqui, quem sabe alguém vai me buscar lá em Canelinha, aí eu deixo o carro para ela e aí a gente fica mais tranquilo, né? Apesar que a princípio a programação é ficar em torno de 1 hora de aula, né? 1 hora? Queridos, uma boa noite para vocês. Mais uma vez sejam bem-vindos. Feliz de estar aqui com vocês. Foi muito bom aqui o culto que a gente participou aqui juntos, né? E nós tivemos uma experiência incrível, né? Que o que a gente ministrou aqui no domingo de manhã, nós fizemos um evento recentemente chamado Encontro das Águas, e no sábado à noite pelo menos mais uns 3 pregadores praticamente deram continuidade, né? O que a gente ministrou aqui, né? Então tu percebe que realmente o Espírito Santo ele está falando em todos os lugares, né? Que Jesus realmente se aproxima à volta dele, né? Então a gente fica feliz por saber que Deus está no nosso meio, né? Amém? Nós vamos começar hoje, tá, queridos? Eu cheguei a pensar em acrescentar alguma coisa na apostila aqui, porque você deve ter percebido que na nossa apostila aqui, ele começa no item 5 aqui, e tá faltando se alguém aqui tá faltando, não tem algumas apostilas sobrando aqui, tá? Se alguém precisar. Tá faltando aqui os 4 itens iniciais, mas Deus, durante a semana, ele, ainda ontem mais especificamente, ele confirmou, né, que realmente é para a gente seguir daqui, tá? A gente não vai acrescentar nada. Só, claro, durante as aulas, eu já usei essa apostila em outras oportunidades, tem alguns pontos ali que a gente vai acrescentar alguma coisinha assim que não está bem exato naquilo que nós entendemos hoje. Mas quando chegar a hora você vai saber do que é o assunto. No mais, o nosso entendimento está praticamente 100% alinhado com essa apostila, né? São alguns detalhes, talvez a gente vai ter que comentar aí, mas o restante, essa apostila realmente vem diretamente de Deus para nós. E a gente vai ser fiel a ela, ok? Eu só queria pedir para vocês, toda pergunta que for, algum assunto que for fora parte a aula, procure deixar para o final, ok?
Eu queria deixar para o final. O que for dentro do assunto da aula, pode levantar a mão, perguntar na hora, interromper, que a gente vai, havendo condições, a gente responde na hora. Se tiver alguma pergunta que eu não conseguir responder na hora, a gente anota e fica devendo para a próxima aula trazer essa resposta para vocês, tá ok? Alguém tem alguma pergunta aí, antes da gente começar? Estou falando muito rápido. O negócio de vez em quando é assistir vídeo no 1.25, 2.0. Eu já assisti vídeo no 2.0, mas não assisto mais não. É muito rápido, não é legal. Só no 2? Os áudios só. Eu sou ainda meio homem da caverna. É o máximo 1.25. Ok? Então, eu queria só citar um texto bíblico para a gente começar, que veio no meu coração aqui para começar. 2 Coríntios 5,17, que já faz parte aqui da continuação da apostila. Pode abrir a apostila já na primeira página, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ok? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Amém. Então, queria começar a aula de hoje lembrando que quem está em Cristo vive uma nova vida. Você é uma nova criatura. Você não é mais a mesma pessoa. E à medida que a gente for entrando em contato com a palavra de Deus aqui, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados de glória em glória, né? Então a previsão aqui é que a gente não vai apenas fazer um estudo bíblico, mas estando em contato com a palavra de Deus, nós vamos passar por um processo de transformação aqui, né? Porque essa palavra, ela tem um poder de nunca voltar de forma vazia, né? Ela sempre causa um impacto. Uma mensagem que Deus tem me lembrado nesses dias é que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se de fato as pessoas que pregam essa palavra, elas estão alinhadas com o coração de Deus, estão vivendo uma vida de santidade, realmente permitem que Deus renove a vida delas, sempre que essas pessoas abrirem a boca para falar, essa palavra vai ser temperada com sal, né? Não vai ser uma coisa assim morna, não vai ser uma coisa fria, não vai ser uma coisa assim que, tipo assim, você entrou na aula e vai sair do mesmo jeito. Impossível. Quando terminar essa aula, você pode ter certeza, alguma coisa vai mudar em você, né? E a minha torcida é que você fique incomodado com alguma coisa que eu fale aqui, que é sinal que a aula deu resultado. Amém? Amém. Que não foi uma aula qualquer. Então aqui, seguindo a apostila, né? Enquanto estivermos aqui, temos uma nova vida a viver. Agora com o entendimento que devemos viver para Ele. Seu desejo é que outros sejam alcançados através da sua vida. Então, Deus quer promover essa transformação contínua na nossa vida, né? Para que nós possamos também ser a diferença na vida das pessoas. Item 6 aqui diz assim, ó: e como você já deve ter percebido, a Bíblia é a base desse estudo e todo aquele que crê em Cristo deve crer primeiramente nela, né? Então, primeiro ponto, eu cheguei a pensar em fazer uma aula só sobre esse assunto aqui, mas depois em casa Deus disse, não precisa enfeitar tanto, ou querer caprichar tanto, vamos seguir como está aqui, já está de bom tamanho. Eu acredito que todos que estão aqui já têm um certo conhecimento, né? Mas, antes da gente ir propriamente para a lição 1, né, que a gente vai estar aprendendo que quem é Deus como Pai, nós vamos estar vendo que Deus ele tem essa característica e Ele quer se revelar a cada um de nós como um Pai, primeiramente. Antes da gente passar para essa aula, precisa ficar claro aqui para todos nós que a fonte primária, básica de tudo que a gente vai aprender aqui é a Bíblia. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa usar algum outro conhecimento fora a parte Bíblia. Né? Eu teve um tempo na minha vida que quando a gente lê lá em Oséias 6, né, a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Né? E ele chega a dizer que porque você rejeitou o conhecimento, eu vou te rejeitar como sacerdote. Né? Isso é uma palavra muito forte.
Imagine que se nós rejeitarmos o conhecimento, se eu dissesse, não, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais, eu já sou o cara, já li a Bíblia tantas vezes, então Deus simplesmente vai dizer assim, para mim você não serve mais. É o que está escrito na Bíblia. Então, é uma palavra muito forte. Eu, durante muito tempo, eu achava que essa palavra estava falando apenas do conhecimento de Deus, né, da intimidade com Deus. Mas hoje eu entendo que não é apenas isso. Principalmente isso. Principalmente, eu devo ter como prioridade máxima na minha vida desejar conhecer a Deus. Né? Deus quer se revelar a cada um de nós. Né? E não há limites. Né? Todo mundo aqui deve conhecer a passagem de Ezequiel, né? Quando Deus... O anjo, né, pega o profeta e leva ele para dentro no rio e começa com uma trena de medir, começa a medir, né? E ele leva ele para um lugar onde as águas dão nos artelhos, né? E depois ele leva mais para o fundo e as águas começam a dar nos joelhos. E ele leva mais para o fundo e as águas começam a dar nos lombos. Esse rio ali do profeta Ezequiel, ele está falando de níveis, né? Níveis que Deus quer nos levar. Talvez alguns aqui estejam num nível mais raso, outro num nível mais elevado. A verdade é que Deus quer nos levar para um lugar onde a gente vai literalmente se afogar, né? Vamos dizer aquele retiro de jovem que a gente fazia de anos atrás, afogados não são, né? Na linguagem de vocês aqui é chapar, né? Então, vamos falar, vamos todo mundo chapar. Mas para isso eu tenho que realmente mergulhar fundo, né? Agora, é importante também, além do conhecimento de Deus, é importante eu aprender também sobre tudo nessa vida, conhecimentos gerais, né? Conhecimentos simples, como por exemplo, a necessidade de tomar 33 ml de água por quilo, né, diário, né? Isso pode salvar uma vida, né? Você se hidrata, você procura tomar bastante água, isso está fazendo um bem incrível para o teu organismo, né? E nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, né? Então, é uma palavra também muito forte. Então, queridos, não tem um versículo na Bíblia ali que diz que você tem que tomar tanto de água por dia. Mas a ciência pesquisou e descobriu que nós temos que tomar água, né? Assim como eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que ter uma boa alimentação. Então, algumas coisas não estão explícitas na Bíblia, mas a gente vai aprendendo com a ciência, com pesquisadores das diversas áreas, e todo tipo de conhecimento ele é saudável, né? E ele enriquece. Então, mas é claro, né, que o principal conhecimento que a gente vai estudar aqui é o conhecimento de Deus. Okay? Por isso que o livro que a gente mais vai usar é a Bíblia. Tá? Por que a Bíblia? Primeiramente, porque ela é a palavra de Deus. 2 Pedro 1,20, né? Esse eu vou abrir, não vou ler todos os textos, né? Para não ficar muito pesado aqui. Mas aqui 2 Pedro 1,20 vai dizer, né? Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui talvez você já sabe de cor, mas não custa lembrar, né? Que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores em diversos momentos diferentes, entre homens e mulheres, e em nenhum momento você vai encontrar uma contradição, né? Não existe contradição na Bíblia. Tá? Isso prova que ela realmente é um livro inspirado, né? Inspirado vem da palavra respirar, né? É como se Deus sussurrasse, ou Deus soprasse no ouvido de profetas e homens e mulheres que ao longo da história ele escolheu para poder deixar registrado esses 66 livros que nós temos hoje como a Bíblia, né? Mas aqui são 66 livros. Então ela é considerada a palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, né? Como a gente lê em 2 Timóteo 3,16. João 17,17 vai dizer que ela é a verdade, né? Assim como Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus e a palavra, os dois são uma só coisa.
João 17:17, né? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim como a palavra é a verdade, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós podemos dizer que Jesus e a palavra são a mesma coisa, né? João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, significa palavra revelada. Então, Jesus, ele é a palavra revelada, ou seja, ele é a revelação do Pai, né? Em Hebreus capítulo 1 diz que ele, o Colossenses, né, diz que ele é a expressa imagem do Pai. Então, quando eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Quando você carrega a Bíblia na mão, é como se você estivesse agarradinho com Jesus, né? Porque ele e a palavra são uma só coisa. Parece ser uma coisa meio esquisita, mas é, né? Ele é a própria palavra. Amém. Então, e ela é totalmente a verdade, né? Então, por que que muitas vezes nós pregadores, atalaias, mensageiros, por que que muitas vezes você vai ver pastores, apóstolos, líderes batendo de frente contra alguns pregadores, por exemplo, que consentem com aborto? Porque a Bíblia diz que Deus é que dá a vida e Deus é que tira. Nenhuma outra pessoa tem autorização para tirar a vida do ser humano. Só Deus é que pode fazer isso. Então, se qualquer ser humano, por algum tipo de argumento, acha que tem o direito de tirar a vida de alguém, essa pessoa está indo contra a Bíblia. Então, por isso, nós podemos usar a Bíblia, que é a verdade, para contra-argumentar. Assim como qualquer outro assunto, né? Ideologia de gênero. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo. Não existe uma terceira opção. Existe homem e mulher, menino e menina. Homem tem órgão genital masculino. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pode procurar uma cadeira aí. Se não tiver cadeira, o André faz aparecer. Ô Débora, ia dar uma vida nessa porta ali, né, amor? Tá ali? Aqui. Aproveitar essa paradinha aí para fazer um comentário. Sim. Lá no Rio eu conheci um pastor que dizia que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ele dizia que a Bíblia contém a palavra de Deus. Que se a pessoa lê como um livro, ela é um livro comum. Sim. Não é errado usar essa expressão. Não é usado. Né? Mas não é usado. Mas ela é como a gente leu ali, né? Se ela é a verdade, e a verdade e Jesus e a palavra são uma só coisa, então não é errado dizer que ela é realmente a verdade, né? Mas dizer que ela contém, também não está errado. Ela é e contém. Acho que as duas coisas. Né? Tem coisas que às vezes o ser humano gosta de complicar um pouquinho, né? Uhum. Como por exemplo, né, uma vez um pastor me chamou a atenção assim, por que você usa a expressão Santa Ceia? Onde é que está escrito na Bíblia que é Santa Ceia do Senhor? Está escrito na Bíblia que é a ceia. E a gente sabe que alguns pastores, algumas denominações usam a expressão Santa Ceia, né? Aí eu pergunto, qual o problema? Né? Por que eu vou perder tempo para discutir com esse tipo de coisa? Então tem coisa que o ser humano fica, perdendo tempo, né? Não é, se é ceia, Santa Ceia é ceia, né? Mas obrigado pelo comentário. Então, nossos amigos aí que estão chegando agora, né? Então a gente estava falando, né? Homem tem órgão genital masculino e mulher tem órgão genital feminino. São totalmente diferentes. Então, a gente que não precisa nem ser cientista para isso, né? Quando nasce o menino, pelo órgão genital você já sabe que é um menino. E quando nasce uma menina, você já sabe pelo órgão genital que é uma menina, né? Então não tem como querer inventar, né? Isso é óbvio, é simples, né? Mas muitos estão tentando, de todas as formas, criar teorias, né, como essa questão da ideologia de gênero, e querem meio que empurrar de goela abaixo. Então, por que nós contestamos? Porque a palavra, que para nós é considerada verdade, ela contesta isso. Então, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus pode ser contestado por nós, e deve ser contestado. E aí há quem diga assim, né? Mas púlpito não é lugar de falar sobre esse tipo de assunto. Púlpito de igreja não se fala sobre política. Púlpito de igreja não se conta piada. Tudo que eu posso falar na minha casa, para minha esposa, para o meu filho, eu posso falar no meu trabalho, eu também posso falar no púlpito. Porque se eu não posso falar no púlpito, então eu também não posso falar em casa.
E se eu não posso falar em casa, eu também não posso falar no púlpito. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, né, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se nós que somos os detentores da verdade, ou pelo menos que conhecemos um pouquinho da verdade, se a gente se calar, aí o mal toma conta. Né? Agora, eu vou ser perseguido por falar a verdade? Vou. Vou ser criticado? Vou. Não tem como escapar. Então, eu escolho. Ou eu escolho ficar do lado da verdade e falar o que tem que ser falado, ou ser alguém insosso, né? Alguém morno, que fica se omitindo o tempo todo com medo. Né? Então, é uma escolha a ser feita. Né? Agora, quando eu olho para aqueles discípulos de Jesus que foram capazes de dar a cabeça por amor a Jesus, foram capazes de entregar suas vidas, né? Meu Deus, né? Nós estamos no paraíso, né? Vamos lá, a gente está seguindo aqui a apostila, tá? A gente está aqui falando um pouquinho sobre a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, né? E uma coisa interessante é que toda a Bíblia foi inspirada, tá? Toda a Bíblia, toda a Escritura. Antigo e Novo Testamento. Isso é um assunto muito importante de se falar nos dias de hoje. Porque a gente está vivendo um tempo que, pelo fato de a gente estar vivendo um novo testamento, uma nova aliança, né? Então, há muitos que pregam que agora a gente tem que descartar a antiga aliança. Eu tenho que descartar o antigo concerto. Não é bem assim. Aí as pessoas pegam esse tipo de argumento para dizer assim, por exemplo, dízimo. Não vão ensinar mais dízimo porque dízimo é a antiga aliança, apesar que tem textos de dízimo no Novo Testamento. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Isso não é assunto da aula de hoje. Mas as pessoas, às vezes, tentando querer criar uma teoria dentro de um assunto que ela quer defender, uma tese, ela simplesmente ela tenta invalidar o Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz que toda Escritura é divinamente inspirada. Então, é verdade que eu estou vivendo uma nova aliança? É. É verdade que agora a salvação é pela graça, não é por obras, não é pelo cumprimento da lei? É. Mas isso não me dá o direito de simplesmente agora eu vou rasgar o Antigo Testamento. Isso não existe. Porque o Antigo Testamento, imagina uma construção de uma casa, o Antigo Testamento é como se fosse o alicerce para o Novo. É como se fosse uma base. Né? Jesus era judeu. Tá, Jesus era judeu. Quem foram os judeus? Quem foram os hebreus? Você lê o Antigo Testamento, você vai saber quem são os hebreus, os descendentes de Abraão. Aí quando Paulo está falando lá nas cartas, né, de Abraão, que nós somos herdeiros de Abraão, da promessa de Abraão, se você conhece o Antigo Testamento, você vai entender o que Paulo está falando. Agora, se você não conhece o Antigo Testamento, você vai ficar viajando. Então, amados, toda a palavra é inspirada. Eu tenho que arranjar tempo para ler o Antigo e ler o Novo. Estou vivendo uma nova aliança, mas eu não posso descartar a Antiga. Né? Claro que existem algumas pessoas que são judaizantes, né? Ou legalistas, que muitas vezes querem forçar você a viver algumas leis que são consideradas leis, como é que chamam? Leis cerimoniais, né? Existiam as leis cerimoniais que eram totalmente para aquele momento realmente. Né? Então, existe algum tipo de lei que realmente está fora de cogitação. Não se pratica mais isso. Para isso, Jesus já veio, já morreu no nosso lugar na cruz. Mas, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, agora eu não preciso mais honrar pai e mãe? Agora eu posso matar? Está entendendo? Então, Jesus transformou os 10 mandamentos em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É verdade. Quando eu cumpro o amor, a Bíblia diz em Gálatas que quando eu vivo o amor, eu cumpro toda a lei. Então, como é que eu faço para cumprir toda a lei nos dias de hoje? Vive amando. Ama o tempo todo. Ama o ladrão, ama o bandido, ama aquele que te traiu, ama aquele que te apunhalou pelas costas, ama o teu inimigo, ama o teu patrão, ama o teu filho, ama a tua esposa. Ame, 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 ame. Você vai cumprir toda a lei. O segredo para cumprir a lei é amar. Só que aí você vai lá para o Êxodo capítulo 20, você vai ver, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o jumento do próximo, nem o gado do próximo. Você acha que nos dias de hoje está liberado para cobiçar? Não está liberado para cobiçar. Eu tenho a minha esposa,
Eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casinha, eu tenho os meus filhinhos e ponto. Acabou. Ah, mas a grama do vizinho é mais verde. Vai trabalhar, contrata um jardineiro e manda fazer um gramado igual. Amém? Então, tá dando para entender? Então, não é simplesmente assim, agora o Antigo Testamento não serve mais. Eu tenho que ter bom senso nas coisas, né? E existe alguns pregadores modernos aí que estão querendo meio que anular o Antigo Testamento. E não é bem assim, tá? Então, por ela, Deus fala com você, né? João 8,47. Outro dia uma pessoa disse assim para mim, Deus fala tão pouco comigo, né? Eu tenho tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus eu posso ouvir todos os dias. Só que é importante lembrar que Deus, ele não fala só de forma audível. De forma audível, a gente vê na Bíblia poucos momentos, né? No Novo Testamento, quando Jesus se batizou, uma voz falou do céu, eis o meu filho em quem eu me comprazo. Quando estava lá no Monte da Transfiguração, onde estava Moisés, Elias, Jesus, ali Pedro, Tiago e João, também veio uma voz e disse, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Então, essa voz audível a gente não se ouve sempre, né? No Novo Testamento a gente vê ali poucos exemplos, né? Quando Saulo estava perseguindo a Jesus, veio aquela voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas na maioria das vezes, como é que Deus fala? Deus fala pela palavra. Eu quero ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia. É simples assim. Tem coisas que a pessoa, às vezes, está buscando uma resposta de oração e já está tudo aqui escrito. Se eu ler, está todas as respostas aqui. Agora, Deus fala também pelo Espírito Santo, fala pelo Espírito Santo. Deus usa pregadores, usa profetas. Né? Deus usa sinais, Deus fala por meio de sinais. Deus fala de várias formas. Mas, para mim, não tem maneira mais escancarada de Deus falar do que a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro tão tremendo que só de você ler, pode ser qualquer texto, sempre tem uma mensagem. Sempre. É incrível. Sempre tem uma mensagem. Principalmente se você estiver conectado com Deus, se você estiver em paz e você ainda pedir o Espírito Santo, fala comigo, sempre vai falar. Sempre. Então, é uma das melhores formas de ouvir a Deus é meditando na Bíblia.